Olá, que bom tê-los aqui novamente para mais um vídeo sobre a nova lei de seguros, dando continuidade à sequência que já está disponível aqui no nosso canal. Se você está chegando por aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever, já ativar o sininho para você ficar por dentro toda vez que um vídeo novo for lançado e, claro, dar o seu like, que é muito importante para que a gente possa continuar divulgando esse conteúdo e fazer com que ele chegue para mais pessoas. No primeiro vídeo, nós falamos sobre as disposições gerais da nova lei e no vídeo 2, nós falamos sobre os seguros de dano. Hoje, dando continuidade à sequência de artigos da lei, nós vamos falar sobre os seguros sobre a vida e a integridade física. Como nós já vimos nos nossos vídeos anteriores, a nova lei de seguros, a Lei 15.040 de 2024, ela traz uma terminologia diferente do que nós tínhamos no Código Civil Brasileiro, que dividia os seguros em dois grandes grupos, os seguros de dano e os seguros de pessoa. Na nova lei, os seguros de pessoa são chamados de seguros sobre a vida e a integridade física, e é esse o nosso tema de hoje. A lei traz uma série de inovações em relação aos seguros sobre a vida e a integridade física. Ela começa já no artigo 112, repetindo o artigo 789 do Código Civil, que diz sobre a liberdade de estipulação do capital segurado. Ou seja, quando nós estamos falando de um seguro de vida, há uma liberdade em se estipular qual vai ser o valor da cobertura. Não existe uma regra e nem uma correspondência como nós temos no seguro de dano. Além da liberdade quanto ao valor da cobertura, também há previsão novamente da possibilidade de contratação de múltiplas apólices. Então, você pode ter mais de um seguro de vida. A primeira novidade que vai dar o que falar é o artigo 113, que tem uma regra sem correspondência no antigo Código Civil. Na verdade, aqui nós temos a previsão da liberdade de indicação de beneficiário na apólice. Fica claro que a nova lei traz uma ampla liberdade na indicação do beneficiário. Não havia uma regra específica sobre isso no Código Civil Brasileiro, mas nós tínhamos limitações que eram calibradas pela jurisprudência e também o artigo 793 do Código, que falava sobre a validade da indicação do companheiro ou companheira como beneficiário de uma apólice de seguro, desde que o segurado tivesse separado de fato ou já estivesse divorciado, caso tivesse um matrimônio anterior. Isso porque, segundo a jurisprudência que nós temos até então, não é possível a estipulação de uma apólice de seguros em favor de um amante, de uma amante, por exemplo. Isso porque a lei brasileira prevê a monogamia, a fidelidade e também a jurisprudência já se posicionou no sentido de que não é possível reconhecer uma segunda união quando existe ainda uma legítima, ou seja, o segurado já tem um casamento, mantém essa relação familiar de forma pública, notória, e mantém um outro relacionamento paralelo. Essa decisão, esse entendimento veio no tema 529, quando o STF decidiu pela impossibilidade de reconhecimento simultâneo de uniões. Além disso, o artigo 550 do Código Civil, que permite a anulação de uma doação feita pelo cônjuge adúltero ao seu cúmplice, davam esse suporte jurisprudencial para esse entendimento até hoje em vigor, no sentido de que o cônjuge adúltero não pode beneficiar o seu cúmplice com uma apólice de seguros. Assim, a amante não pode ser beneficiária de uma apólice de seguro segundo o entendimento e a legislação que nós temos hoje. Agora, com essa alteração que nós tivemos no artigo 113, que tem uma ampla liberdade de contratação e estipulação do contrato de seguro, vemos uma tendência no sentido de reconhecer a liberdade de estipulação e de indicação de um beneficiário. Resta saber como será o posicionamento dos tribunais a partir da nova legislação.
Na sequência, o artigo 114 da nova lei deixa claro que o segurado pode sim substituir o beneficiário a qualquer tempo, salvo renúncia expressa a esse direito. Ele pode fazer isso também como ato de última vontade, num testamento, por exemplo. E aqui é interessante a gente fazer uma comparação do artigo 114 com o artigo 791 do Código Civil, porque além da exceção a respeito da renúncia, também havia uma previsão no Código Civil no sentido de que se o seguro tivesse como finalidade o cumprimento de uma obrigação ou o pagamento de uma indenização, também seria vedada a substituição do beneficiário a qualquer momento. E não existe essa previsão na nova lei. E a gente deve se perguntar por que disso. Talvez porque o artigo 97, que fala justamente sobre os seguros, sobre a vida e a integridade física, que tem por objeto garantir direitos de terceiro, como seguro prestamista, por exemplo, eles são tratados como seguro de danos nessa parte e não como seguro de vida. Logo, a disposição a respeito da possibilidade ou não da alteração de beneficiário, em tese, não se aplica a esses seguros que agora estão previstos lá no artigo 97 da nova lei, razão pela qual provavelmente essa disposição, esse trecho do artigo 791 do Código, tenha sido deixado de lado na redação do novo artigo 114 da Lei de Seguros. Agora, um ponto importante é deixar claro que a liberdade de indicação de beneficiário não se confunde com as hipóteses de falta de indicação. As hipóteses em que nós temos a previsão a respeito da falta de indicação de beneficiário, elas estão lá no artigo 115 da nova lei e são relativamente parecidas, em termos gerais, com o que nós tínhamos no Código Civil Brasileiro. A regra geral do caput do artigo 115 e do seu parágrafo 3º equivalem ao artigo 792 do Código Civil Brasileiro e o seu parágrafo único, que dispõe que, na falta da indicação de beneficiários, o capital segurado será pago metade ao cônjuge ou companheiro, desde que não houvesse uma separação de fato, e o restante aos herdeiros do segurado. Em relação às novidades no artigo 115, nós temos o parágrafo 1º, que fala sobre a ineficácia da indicação de beneficiário no caso de comoriência, ou seja, morte simultânea, ou quando o beneficiário que tiver sido indicado pelo segurado na apólice tiver falecido antes do segurado. O parágrafo 5º do artigo 115 também tem uma previsão expressa a respeito da ineficácia da indicação feita pelo segurado nas hipóteses de revogação de doação. Isso seguindo as regras do artigo 555 e 557 do Código Civil Brasileiro. Agora, o parágrafo 4º do artigo 115 traz uma novidade sim. Tem uma previsão expressa no sentido de que, se a seguradora tiver ciência da ocorrência do sinistro e não tiver localizado os beneficiários do segurado ou seus herdeiros, ela deve, fim do prazo prescricional, fazer o recolhimento do valor que seria pago aos beneficiários a um fundo, ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. Agora, fica aqui uma grande incógnita, uma grande dúvida. Será que a seguradora vai ter que começar a procurar os beneficiários do seguro? E quando se fala em fim do prazo prescricional, se a seguradora desconhece quem são os beneficiários do segurado, pode ser que exista algum beneficiário menor, né? Ou seja, uma criança, um bebê, um nascituro, que não vai ter prescrição correndo contra ele. E como ficaria essa situação? Qual seria esse prazo? São situações, dúvidas e questionamentos que com certeza vão ser
balizados e decididos em termos práticos no futuro. É uma disposição que nós ainda não sabemos como ela vai ficar na prática, até porque como a seguradora vai tomar ciência desse sinistro se não houver um beneficiário, né? A ideia é que ela tome ciência do sinistro quando alguém a procura para receber o capital segurado. De qualquer forma, existe essa novidade e essa previsão expressa na lei. E logo na sequência, nós temos o artigo 116, que diz que o seguro de vida não é herança para nenhum efeito legal. O seu parágrafo único, na linha do tema repetitivo 1214, julgado no final do ano passado, equipara também os planos de previdência ao seguro de vida, deixando claro que não se trata de herança. E na sequência, nós temos o artigo 122, que garante a impenhorabilidade do capital segurado pago no seguro de vida. Ou seja, o artigo 116 e o artigo 122 reproduzem o texto, o teor do artigo 794 do Código Civil, e isso continua fazendo do contrato de seguro um excelente instrumento de planejamento patrimonial e sucessório, uma reserva de liquidez imediata que pode permitir à família acessar o patrimônio ou passar por um período, com certeza, de muita turbulência com muito mais tranquilidade. Em seu artigo 117, fala da nulidade de qualquer tentativa de redução ou acordo para diminuir o capital segurado, na linha do artigo 795 do Código Civil. E continuando na sequência de artigos da lei, o artigo 118 prevê a possibilidade da contratação de um período de carência para o seguro. É claro que ele tem regras muito mais detalhadas do que o Código Civil anterior continha lá no artigo 797. Esse prazo de carência, ele não pode ser contratado no caso de renovação do contrato ou substituição de um contrato anterior. E não pode, em nenhuma hipótese, exceder a metade do prazo contratual previsto. E uma outra novidade que nós temos é o artigo 119, que não tem correspondente no Código Civil. Fala expressamente da possibilidade de exclusão das doenças pré-existentes. Mas tem um detalhe: a exclusão da doença pré-existente, ela só pode ocorrer quando não tiver sido convencionado um prazo de carência. Isso porque no artigo anterior, quando for convencionado um prazo de carência, depois de findo esse prazo, a seguradora não pode negar o pagamento da indenização, mesmo se houver uma situação de doença pré-existente. Seguindo, no artigo 120, a gente tem a confirmação da regra do artigo 798 do Código Civil, mantendo a exclusão de cobertura, o período de carência de 2 anos para a cobertura da hipótese de suicídio. No artigo 121, nós temos a reprodução do artigo 799 do Código Civil, com as hipóteses em que é proibida, os riscos que são proibidos de exclusão, ou seja, que não podem ser excluídos do contrato de seguro de vida. O artigo 123, também sem correspondência no Código Civil, trata das modificações nas apólices, nos seguros coletivos, nas apólices coletivas. Então, sempre que houver uma modificação de algo que vai prejudicar os segurados ou alterar as condições contratuais, as regras para alteração estão lá no artigo 123 da nova Lei de Seguros. E já chegando ao final deste conteúdo, nós temos o artigo 124 da lei, que trata sobre as situações de renovação dos seguros de vida e integridade física que tenham sido renovados sucessivamente por mais de 10 anos e acaba tentando trazer mais garantias e mais segurança para os segurados. Enfim, nós tivemos dentro do seguro sobre a vida e a integridade física vários pontos que foram modificados e várias inovações, situações que não tinham correspondência no Código Civil e que agora fazem parte da nova Lei de Seguros.
Por fim, o último tópico que nós nos propusemos a tratar nesse vídeo foi o artigo 125, né? Um único artigo na lei a respeito dos seguros obrigatórios, que são aqueles seguros que têm coberturas mínimas que visam garantir direitos, que têm alguma previsão legal específica para a sua contratação. Esses seguros visam garantir proteções mínimas às vítimas, independentemente de quem tenha sido o causador do dano. E o artigo de sua previsão legal é o artigo 125. E com essa disposição, nós encerramos mais um vídeo. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre um dos temas mais comentados em termos jurídicos e que vai gerar muito debate doutrinário e jurisprudencial, a questão da prescrição. Então fiquem ligados. Se você não se inscreveu, se inscreva agora no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Deixe o seu like porque isso é muito importante para a gente e, claro, compartilhe esse vídeo com alguém que você saiba que possa se interessar por esse assunto também.